A igreja. O que é a igreja? Como se constituiu a igreja? Até muito jovem, não que eu seja velha, né? Até com pouca idade, eu achava que a igreja era um lugar. Era um lugar onde que minha mãe ia todo final de semana rezar. E nesse lugar ela recebia uma bolachinha. Era isso que eu tinha como igreja. Até eu crescer com muita insistência da minha família ir para a igreja. Entender que a igreja é muito mais do que um lugar que você vai para rezar ou para pedir algo, de um lugar que você vai escutar o padre, dar um sermão, e de um lugar que você vai ajudar financeiramente a prosseguir com seus trabalhos. Depois de muito tempo, eu fui perceber que a igreja sou eu. A igreja é o padre, a igreja é os músicos, a igreja é todas as pastorais, e a igreja também é a assembleia, é aquele povo que vai lá todos os dias para ouvir a palavra, para comungar. E é fácil ser igreja na igreja, né? É fácil ser igreja na sua pastoral, é fácil ser igreja quando você vai na festa do pessoal da igreja, é fácil você ter o Facebook e dividir lá, postagem para o grupo da igreja, postagem para o grupo da faculdade. É fácil ser igreja assim quando você é igreja na igreja ou com o pessoal da igreja, mas na igreja fora. Não é igreja na sua faculdade, não é igreja no seu trabalho, não é igreja no seu meio de amigos. E aí eu, com o tempo, fui procurar saber o porquê disso, né? Sim, a igreja tem dogmas, a igreja tem regras, mas a igreja é como um todo. Eu vejo ela como uma hierarquia, sim, porque tem papa, tem sacerdotes, tem tudo, mas eu vejo a força no povo. Eu vejo a fé no povo. Um povo que comunga da mesma fé, né? Eu pensando em tudo bem, a parte mais importante da missa é a consagração e quando você comunga. Mas tem uma parte da missa que todo mundo não leva muito a sério, mas eu acho que é uma da parte que eu mais gosto, que é a oferta. É um pouquinho antes da consagração e todo mundo acha que a oferta é só ir na igreja e dar algum dinheiro. Eu acho que a oferta é muito mais que isso. Eu acho que quando você vai comungar, você vai na missa, você vai escutar a palavra de Deus, você vai comungar de Deus, mas você vai ofertar o quê? Para quem? Você vai ofertar o que da sua vida para aquele que já te deu tudo? Então, a oferta é uma parte que eu procuro entender o que eu vou fazer, já que eu tô ali escutando, eu preciso levar para algum lugar, eu preciso fazer algo de bom. E a partir do momento que eu fiz o grupo de jovens, né, porque eu não tinha essa idealização de igreja, assim. Minha mãe sempre foi uma pessoa que ia muito na igreja, eu nasci na igreja, minha mãe era da pastoral do dízimo, então quando minha mãe tinha aqui nas missas à noite, ela colocava um monte de lençol e eu e minha irmã dormia nesses lençóis, debaixo da bancada. E então a minha experiência com a igreja foi sempre muito forçada. A primeira Eucaristia foi forçada, a Crisma foi forçada, até entrar no grupo de jovens. Entender o real sentido de tudo aquilo que eu fazia parte, e que eu fazia parte por uma mera formalidade, em vez de sentir levar. E eu costumo falar que minha primeira comunhão realmente foi num retiro que eu fiz, que eu entendi realmente o que era comungar, o que é ter Deus dentro de mim. Porque antes eu tinha Deus dentro de mim, mas eu fazia tudo errado, né? E depois eu pensei, com uma palestra, uma menina falou assim: Maria foi sacrário vivo. Realmente, Maria foi sacrário vivo. Mas eu também sou sacrário vivo. Eu também comungo e eu também carrego ele em mim. Então, eu não posso fazer qualquer coisa que desonre o meu Deus, que desonre o meu Pai. E foi ali que eu percebi que nós somos a igreja. A igreja é um corpo e cada um tem a sua parte dentro da igreja. E todos nós comungamos de uma fé, trabalhamos na igreja para melhorar a nossa comunidade, mas não comungamos disso fora, com outras pessoas evangelizando. Então, foi um processo até entender que eu, parte da igreja, que comungo do Senhor, que tenho uma vivência em comunidade, tenho que ser igreja, tenho que ser jovem cristão no mundo de hoje, em qualquer lugar que eu vou. E aí foi a partir disso que eu percebi que a igreja não é um lugar que fica lá pra gente ir só no domingo. A igreja sou eu.
e eu consigo ir para todos os lugares. A partir do momento que eu percebi que eu era igreja, que eu podia ser igreja em todos os lugares, foi onde começou a transformação na minha vida e como eu passei a comungar diferente. A comungar de Cristo na minha comunidade, mas levar isso para tudo que eu faço. Eu já falei muito assim, eu não preciso ir na igreja. Eu rezo meu terço quando eu tô indo no ônibus, indo pra faculdade, eu rezo meu terço voltando da faculdade, eu durmo e vou rezar. Eu não preciso de ir na missa, mas a comunhão é importante. Ela é a força do Espírito. E viver em comunidade é importante para te dar forças de conquistar mais fé. A partir de tudo isso, eu comecei uma vivência em comunidade. Eu comecei a ser da Pastoral do Crisma, que é uma coisa que me preenche, que me deixa feliz. E eu sou do meu grupo de jovens, o nome dele é Fiat, não é a marca do carro. Significa em latim, faça-se em mim segundo sua palavra. E foi o que Maria disse a Jesus, né? Na verdade, ao anjo, quando ela ia conceber Jesus. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça. Sim, Jesus, faça-se em mim segundo a sua palavra. E na comunhão, na oração, na igreja, a gente vê que a gente precisa evangelizar, que a gente precisa ser igreja em todo lugar. Missão é uma coisa que me instiga muito e eu gosto muito de fazer. E a minha comunidade como um todo me proporciona isso. Minha vivência na igreja me proporciona isso. É claro que eu sou jovem, eu faço tudo que jovem faz, mas eu sou igreja e eu comungo de Cristo, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de pastorais e eu sou isso em todo lugar, na minha faculdade, no meu trabalho, em tudo que eu faço. Da minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar por amor a Deus. E hoje eu consigo perceber que tudo que eu sou, tudo que eu faço é igreja porque eu cresci na igreja. Por amor. As coisas que eu faço de bom, eu desenvolvi na igreja. Tudo que eu percebi que eu gosto é na igreja. Percebi que eu gosto de atuar e eu comecei a atuar onde? Na igreja. Eu percebi que eu gosto de música e eu fui cantar na música hoje. Foi na igreja. Então tudo que eu sou boa hoje e tudo que eu não era boa e que eu melhorei e tudo que eu achava que eu nunca podia fazer, eu fiz, foi na igreja que eu aprendi.